Nova lista sobre leis de Newton. Agora a gente vai trabalhar uma parte da física que é a dinâmica, a gente estava em cinemática. Agora trabalha com forças, né? Agora a gente analisa as causas do movimento. A gente analisava antes sem as causas, né? Era um movimento sem analisar suas causas. Agora na dinâmica a gente vai analisar as causas do movimento, ou seja, o que causa, quais são as forças que atuam sobre um objeto para ele se deslocar. E nessa listinha aí, já começa com alguns exercícios muito interessantes aí. Inclusive, a número 2, que é essa questão que a gente vai resolver agora, trabalha sobre elevador. Muito comum em provas de vestibular, concurso público. Cara, é muito comum. Então, fica atento a esse tipo de questão, beleza? Diz assim, ó. Uma garota de 50 quilos está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. Aliás, ela está em uma balança aqui ainda, ó. Tem uma balança sobre o pé dela, tá? Aí sente o drama. O elevador move-se verticalmente, ou seja, o movimento que a gente vai trabalhar aqui está totalmente submetido ao eixo Y, tá? Só na vertical, não tem movimento na horizontal, tranquilo? Aí diz assim, ó, com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida, tranquilo? Para cima ela tem uma aceleração aqui, ó, uma aceleração, e na descida, né, ela tem uma aceleração para baixo, muito óbvio, né? Aí diz assim, ó, o módulo da aceleração é constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado em ambas as situações. Então esse Azinho vale 2, tá? Em ambas as situações. Considerando G, que é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, a diferença em newtons entre o peso aparente da garota indicado na balança quando o elevador sobe e quando o elevador desce é igual a... Muito cuidado nessa frase final aqui, ó. O que o exercício está pedindo é a diferença entre o peso aparente. O que é o peso aparente? Olha aqui. O peso que o elevador faz para baixo é o peso da garota mais o peso do elevador. Então, não é o peso aparente. O que é o peso aparente? É o peso que a garota tem dentro do elevador. Esse peso que ela tem dentro é justamente igual a normal. Como assim? A normal é a força de reação, né, sobre o peso. Logo, observe, vai ser seu peso aparente. Isso na subida e na descida, tá? Então a gente vai calcular primeiro o peso dela aparente na subida, depois o peso na descida, depois a gente vai fazer a diferença, né, o delta, né? A diferença pode ser como você quiser, tá? Então, muito simples. Vamos primeiro na situação 1 aqui, ó, na situação 1, que vai ser na subida. Tranquilo? Na subida. Na subida, a sua força resultante, ela tem características muito peculiares que você tem que tomar cuidado. Segundo a lei de Newton, né, força resultante é igual a massa vezes a sua aceleração. Tranquilo? E aí, qual é a força resultante sobre esse sistema aqui? Vamos analisar? Ó, tudo que está subindo, né, no caso aqui, vamos colocar até um eixo aqui, ó, está positivo, tá? Por quê? Porque o movimento está subindo. Logo, qual vai ser o positivo nesse sistema? Vai ser a força normal, né? O N. Só que o peso não está para baixo, se ele está contrário ao movimento, se o peso está contrário ao movimento, então ele é negativo, menos P, igual a M vezes A. Tranquilo? E aí, muito simples, a gente vai isolar o N, porque é o N que a gente quer descobrir, lembra? Que é a massa, né, o peso, na verdade, aparente da garota. Então, N vai ser igual a MA mais P, né? Isolei o N. Só que quem é peso? Peso é massa vezes G, né? Massa vezes a gravidade. Então fica N igual a MA mais MG. Tranquilo? Nessa situação aqui, a gente tem como isolar o M. Por quê? Porque o M está em comum entre os dois, entre a soma, né? Então vai ficar N igual a M vezes A mais G. Agora ficou muito fácil. Na subida, a massa dela é 50, né? Não muda, na verdade. Vezes a aceleração, que é 2, mais 10. Tranquilo? Resolvo parênteses primeiro. Então fica 50 vezes 12. 50 vezes 12, se fizer aí na calculadora,
tu vai encontrar 600 newtons, tá? Porque lembrando que normal é uma força, tudo bem? Então encontramos aí na subida. Agora vamos analisar na descida, tá? Na descida, aí já muda o sistema. Por quê? Porque a velocidade, a aceleração do sistema vai estar para baixo. Ou seja, logo eu posso concluir que quem vai ser positivo e quem vai ser negativo nesse caso. Olha para cá. Se o sistema está para baixo, tudo que está para baixo, o sistema está positivo, certo? Por quê? Porque é a direção do movimento. Então, o peso aqui nesse caso é positivo, né? Temos lá a segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes a sua aceleração. Ou seja, peso é positivo menos a normal, porque está contrária ao sistema, tá? Então é peso menos N igual a massa vezes a aceleração, certo? A gente isola o N do mesmo caso aqui, ó. N é igual a MA menos P, tudo bem? Porque tem um P ali positivo. Aí fica menos N igual a MA, mesma situação ali, ó. MG, porque peso é MG, tudo bem? Vamos isolar a normal na mesma situação. Então vai ficar menos N igual a M, só que aqui olha o que muda, ó, vai ficar A menos G. Porque se você isolar, né, se você colocar em evidência, você vai encontrar A menos G. Então vai ficar menos N igual a massa. Qual que é a massa? A massa da garota ainda é 50 quilos, certo? Vezes A. Quanto que é A? 2, né? Menos 10. Tranquilo? Então fica menos N igual a 50 vezes menos quanto? Menos 8. Tá bom? 5 vezes 8, 40. Então fica 400. Só que fica menos 400. Então eu já posso colocar positivo. Multiplico por menos 1 dos dois lados. Então fica 400. 400 newtons. Terminou? Não terminou. Por quê? O exercício está pedindo a diferença. Então o que é? É eu pegar a diferença, né? É pegar os 600, que é a massa aparente dela, o peso aparente dela enquanto na subida, e o peso aparente na descida, que é 400. Ou seja, o peso aparente dela é igual a 200 newtons, o peso dela, tá? Aparente. Gabarito D.